Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Alô, amigo e amiga ouvinte, estamos aqui para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando um estudo de caso baseado em Richard Simonetti, sobre um espírito iluminado, Maria, a mãe de Jesus. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva um e-mail para carloseduluz@uol.com.br, carloseduluz@uol.com.br. Para o programa de hoje, mais uma vez, teremos as presenças dos nossos queridos amigos Carlos Luz e Sidney Fernandes. Olá, amigos. Mais uma vez com o programa Além do Arco-Íris. Sempre lembrando que esse programa foi criado, o formato dele, e ele levou por muitos anos Richard Simonetti, que agora, em outubro, estaria completando mais um ano de vida e também mais um ano de desencarne. Oração a Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, que nos guarda de sua casa celestial. Conduz-nos às luzes da esperança e do amor de Deus, nosso Pai. Peçamos a vós, Mãe de amor, que nos momentos de grande dificuldade e dores, no qual a esperança nos parece faltar, que nos atenda com seu olhar, que fala a nossa alma, trazendo de volta a nossa confiança em Deus e em nós mesmos. Maria, volte o seu olhar para nós, esse mesmo que atendeu seu filho Jesus, que no Calvário caminhava exausto na dor infinita da traição dos homens, a quem ele somente amou. Ó, Mãe querida, envie nosso auxílio a falange dos espíritos iluminados que nos acolhem na aflição. Afaste de nós o mal que nós mesmos, por nós pensamos. Afaste de nós o mal que nós mesmos, por nossos pensamentos, atitudes, palavras e omissões, permitimos que chegassem até nós. Clarifique nossos pensamentos para que possamos trilhar o caminho do Evangelho, que nos trará mais e mais a paz e que no fim da nossa jornada nos tempos nos levará à casa de Deus, nosso Pai. Carlos Eduardo Luz, uma oração maravilhosa, clamando por Maria, esse espírito respeitado por todo o Ocidente e considerado pelo mundo inteiro. Agora, vem uma pergunta natural para este programa. Como é que o Espiritismo, Carlos, vê o dogma da Imaculada Conceição, esse tão citado pela Igreja Católica? Sidney, interessante que, primeiro, uma consideração sobre a oração a Maria aí, que você colocou todo sentimento, toda emoção, né, e toda a fé e toda a confiança nesse Espírito glorioso que é Maria. E, com certeza trouxe também a inspiração dela para que suas palavras se revestissem desse sentimento, desse amor que provém de Maria, a mãe de Jesus. Então a questão da Imaculada Conceição, quer dizer, Imaculada é sem mancha, sem sem mácula, né? E Conceição é concebida. Quer dizer, então, ela foi concebida sem mancha, que a Igreja Católica fala. Agora, isso é uma história imaginada por teólogos que parte de uma premissa inaceitável, segundo a qual todos nascemos com a marca de um suposto pecado original cometido por um mitológico casal Adão e Eva num fabuloso paraíso. Segundo esse dogma, a mãe de Jesus, o Deus encarnado, nessa visão desse dogma, não poderia ter essa mácula.
Então deram-lhe uma graça de exceção. Teria sido o único ser humano nascido, assim como Jesus, sem pecado original. Então é interessante que essa questão dos teólogos medievais, eles introduziram distorções no entendimento, no ensinamento de Jesus. O Evangelho de Jesus é a palavra dele que veio de maneira o mais direta possível, sem necessidade de interpretações, sem necessidade de outro entendimento, de outras referências, que não seja aquelas contidas no próprio texto do Evangelho. A gente confrontando o Evangelho de um evangelista ou de outro, a gente pode fazer com que hajam interpretações diferentes, mas baseadas nessa fundamentação. Quer dizer, se 3 evangelistas contam um fato de uma maneira, um outro e o quarto conta de outra, então, pela coerência, pela lógica, os 3 que afirmaram que têm a mesma afirmação, que têm a mesma história, é essa que deve ser a que mais se aproxima do fato acontecido. E o quarto evangelista que colocou aquela outra versão, a gente pode colocar por conta de traduções, interferências de copistas que eram feitos, os livros eram feitos à mão, eram copiados, e aí introduziram erros. Agora, os teólogos medievais, eles faziam dogmas, chegavam a conclusões baseadas em premissas não necessariamente sólidas, e a partir dali as premissas iam conduzindo o entendimento para fatos que totalmente alienados da realidade, né, do que seria coerente. Então essa questão da Imaculada Conceição foi isso. Eles concluíram que Jesus era Deus. E o próprio Jesus, contrariando as afirmações múltiplas que tem no Evangelho, dizendo que Jesus era o enviado de Deus, aquele que me enviou. Né? Então ele muitas vezes afirmava, eu sou o filho de Deus, falava, eu sou o filho do homem. Nunca Jesus se identificou com Deus, nunca afirmou que era Deus. Então algumas religiões cristãs ainda mantêm essa ideia de que Jesus era o criador do universo. Bom, então, concluindo esse nosso raciocínio, então Maria, ela não foi criada sem pecado, né? Primeiro, porque essa concepção de que seria pecado uma relação sexual, e ela traria embutiria naquela concepção da criança um pecado que seria um pecado de Adão e Eva, um pecado de terceiros. Aí vem uma outra incoerência, porque na nossa justiça, nós somos sempre responsáveis pelo que fazemos. Outras pessoas agindo não transferem quem agiu que é responsável pelo ato perante a lei dos homens. E a lei de Deus, sendo muito mais perfeita, ela não ia atribuir, então, o erro de nossos pais a nós, fazendo que nós nascêssemos sem pecado. Carlos, você discorreu bem esse assunto, eu tenho que respeitar a sua resposta, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma manifestação de Allan Kardec, na Revista Espírita, que confere a Marias, assim, uma situação muito importante. Um espírito que não precisaria pagar conta nenhuma. Ela teria sido convocada por Jesus para ser sua mãe e seria um espírito assim, com uma condição muito parecida com essa citada pelos nossos irmãos de outras crenças. Então, como é que a gente poderia dizer, Carlos, isso que você falou trataria-se apenas de uma fantasia teológica? De maneira como se pretende, sim. Se considerarmos Maria como um espírito superior que transcendia as limitações de nosso planeta, diríamos que ela se apresentava
imaculada naquela conjuntura. Na revista espírita que você fez referência, Kardec situa Maria como um espírito não comprometido com as mazelas humanas, que veio das esferas superiores para ser a mãe de Jesus. Jesus sendo o ser mais perfeito que esteve aqui no planeta, e Maria sendo a sua mãe, ela tinha que ser um espírito de altíssima evolução também. Então Maria veio dos altos níveis da espiritualidade num grau de perfeição que a gente aqui podia dizer que era sem mancha nesse sentido, sem mácula, né? Mas sem fazer nenhuma referência a pecado original, a casal mitológico, a situações que desvinculadas da lógica, né? Então Maria era, sim, um espírito de altíssimo nível de perfeição moral e intelectual, mas pelo seu grau de evolução que veio reencarnar aqui na Terra. Então ela, nesse aspecto, pode ser considerada, então, um ser sem mácula, sem mancha, um ser próximo da perfeição. Então quer dizer que a nossa concepção em relação a Maria não é muito diferente de outros irmãos de outras crenças. A única diferença é que nós, espíritas, entendemos que ela passou por todos os degraus evolutivos e não foi criada pura e perfeita. Mais ou menos aquela história dos anjos da guarda. Agora, você acabou de dizer aí que ela é imaculada. Essas manchas, dentre essas manchas que os homens tentaram isentá-la, faz parte desse processo, desse esforço de considerar Maria Imaculada, a Imaculada Conceição, a questão da virgindade de Maria, Carlos? Sidney, aí a imaginação daqueles teólogos medievais não tinha limite, né? Eles, matéria de criatividade para fazer uma literatura e depois incluir essa literatura falando que aquilo é de Deus, é uma coisa fantástica. Então, isso aí nós podemos dizer que é outra fantasia medieval inspirada no princípio que o mensageiro divino não poderia nascer de uma comunhão sexual num tempo em que o sexo era considerado algo pecaminoso e sujo. Então, dentro da cultura deles, do tempo deles, eles naquele tempo achavam que o sexo era uma coisa, era uma imundícia, era sujeira, né? Se a gente considerar que o sexo foi criado por Deus para a reprodução dos seres, né, inferiores da natureza, os animais, e nós, como seres humanos, né, o processo de reprodução, processo lindíssimo, uma perfeição, a questão da relação sexual entre um homem e uma mulher, né, em que a concepção se dá, é uma criação, né, do mecanismo evolutivo permitido por Deus, que é fantástico, né? Então isso aí não tem nada de errado, de pecaminoso, de sujo, né? Tudo é uma criação de Deus. Então, falar que Maria era virgem, que ela era mãe e era virgem, tudo isso aí são fantasias que tinha na cabeça desses teólogos que viviam no seu tempo, né? Então, esses teólogos inclusive, ficaram depois embasbacados, né? Porque naquela época a morte era, vamos dizer assim, uma consequência do nosso pecado original. Então, se Maria não tinha o pecado original, ela não poderia morrer. E aí tiveram que criar uma outra situação, né? A de que ela não morreu, né? Ela transportou-se de corpo e alma para o céu. Enfim, uma mentira puxa a outra, né? Mas, Carlos, você falou agora aí que Maria não teria que necessariamente não ter tido conjunção carnal. Afinal de contas, quem que foi o pai de Jesus? Foi José? Sem dúvida, né, Cícero? É fora de propósito supor que o próprio Criador houvesse fecundado Maria na pessoa do Espírito Santo. Jesus era filho de José e possivelmente tinha irmãos, como sugerem os textos evangélicos. Inclusive ele fala disso, né? Jesus.
fala nisso, né? Que quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Exato. Referindo-se. Alguns falam que eram primos, mas na verdade há uma corrente de que constata que Jesus teria tido irmãos mais novos do que ele. Sim. E Olha, essa desculpe. só complementando, Sidney, essa ideia de que irmãos e primos é porque, nesse aspecto, o aramaico, ele era pobre, né? E não tinha uma palavra que diferenciasse irmão e primo. Então daí gerou essa confusão aí. Mas na conotação que o evangelho, como você disse aí, dá, seria de irmão mesmo. Ô, Carlos, eu até me antecipei um pouquinho, e agora vem a pergunta que eu já deveria ter feito antes. E aquele dogma da Assunção de Maria? O que é isso, Carlos? Ela foi de corpo e alma para o céu? É interessante isso, né? Segundo essa teologia, existe dois corpos no céu, o de Jesus e o de Maria. Jesus tem é comemorada a ascensão e Maria a assunção. Qual que é a diferença em termos de significado de assunção e ascensão? Ascensão é quando vai por força própria, que era o caso de Jesus. E assunção é quando é transportada. Então Maria foi transportada, segundo esses teólogos, por anjos que a levaram, né, no fim da sua jornada terrena, levaram de corpo e alma para o céu, para o paraíso. É imaginação, mais uma vez, né? É a culminância de um imbróglio que se envolveram os teólogos medievais ao proclamarem que a raça humana passou a ter a experiência da morte por causa do pecado original. Se Maria, por graça de exceção, nasceu incontaminada, conclusão, não poderia morrer, né? Então, nós morremos, porque, segundo esses teólogos, os que viviam no paraíso não morriam. E a partir da hora que teve o pecado original de Adão e Eva, e aí a pena desse pecado seria a morte. Então, todos os descendentes de Adão e Eva, né, segundo eles, teriam então que passar pelo trânsito da morte. E Maria não teve o pecado original, não podia morrer. Então, conclusão, tinha que ser transportada ao plano espiritual. Então, se Maria, por graça de exceção, nasceu incontaminada, não poderia morrer. Assim decidiu-se que ela não morreu. Foi arrebatada ao céu em corpo e espírito. Não há limites para a fantasia quando renunciamos à lógica e ao bom senso. Parece que eu estou ouvindo o Richard Simonetti falar. Ele tocava Isso. muito nesse assunto. Carlos, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu tenho 3 perguntas ainda. Se você puder abreviar as suas respostas, para nos encaixarmos aí no tempo que nos é permitido. O que dizer do culto a Maria que caracteriza o comportamento de muitos espíritas? O que é isso? André Luiz explica em Ação e Reação, psicografia de Chico Xavier, que Deus atende às criaturas por intermédio também das criaturas. Não estamos impedidos, portanto, de reverenciar Maria como uma mãe espiritual da humanidade, em face da sua elevada missão e de sua grandeza espiritual, tanto quando reverenciamos Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Kaibar Chútil ou outros vultos do movimento espírita. Mas, Carlos, não está havendo um pouco de exagero aí, não? Porque eu lembro que, numa época da humanidade, o pessoal cultuava, tinha mais respeito a Maria do que ao próprio Jesus. Não há excessos, uma espécie de retorno à chamada mariolatria? Essa mariolatria seria exatamente a ideia de substituir Maria, né, substituir Deus e colocar Maria acima de tudo, né? E sendo que Deus é acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. E a mariolatria seria uma distorção, né, transformar um espírito que é evoluído, que é a mãe de Jesus, que é muito importante,
mas ser transformada no espírito mais importante que existe. Aí é um erro, nós vamos dizer assim. Então, mas não ocorre isso no espiritismo. Mas antes simplesmente de criticar, é preciso ajudar os companheiros, não raro regresso do catolicismo, ainda preso às fórmulas exteriores, a compreenderem que o verdadeiro culto é um ato do coração. E é no coração, isto é, cultuando os sentimentos elevados de fraternidade, que devemos referenciar espíritos superiores, imitando os seus exemplos. Você tem razão. Ainda em alguns grupamentos espíritas existe essa mariolatria, né? E não deixa de ser um grande respeito por Maria, guardando sempre, vamos dizer, a hierarquia espiritual que todos devemos seguir, né? Deus, Jesus, Maria e os espíritos protetores, os enviados dos céus. Última pergunta, Carlos Eduardo Luz. Quando oramos, essas orações chegam até Maria? Atingem a esfera de Maria? Quando a ela nos dirigimos? Ela não é um espírito grandioso demais para nos dar atenção, Carlos? Se uma prece for sincera e ardente, elas sempre chegam ao seu destino. Os grandes benfeitores da humanidade, como Maria, sustentam equipes de servidores para analisar aquelas que lhes são dirigidas. Quanto ao atendimento, a questão é mais complexa, porquanto as respostas do céu subordinam-se aos variados fatores, destacando-se nossas necessidades reais e, sobretudo, nosso merecimento. Então, a ação, a essa equipe, essa falange que está subordinada a Maria, ela atende às nossas preces. Então, quando nós fazemos uma prece com muito contrito, muita fé, com muito sentimento, ela pode chegar até Maria e o auxílio pode vir lá de cima dela também, ou pode vir dos seus auxiliares que, em seu nome, agem nos ajudando, nos apoiando e nos fazendo conduzir na vida, superando nossas dificuldades. Você tem razão. Geralmente, no meio espírita, a gente costuma ficar orando, pedindo ajuda de Bezerra de Menezes, e é um tal de puxar para cá, puxar para lá, todo mundo ao mesmo tempo pedindo por Bezerra, e é claro que ele atende todas as nossas orações. Mas de que forma? Como você falou aí, com equipes de servidores que analisam as nossas petições e elas são atendidas ou não, dependendo das nossas necessidades reais e do nosso merecimento. Carlos, muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação, pela redação do nosso programa e o nosso respeito também a Richard Simonetti, que nos legou esse programa e ainda continua presente através das suas páginas, dos seus livros. É com você, José Aparecido Té Oliveira, para o encerramento do programa Além do Arco-Íris de hoje. Obrigado, Sidney, obrigado, Carlos, e obrigado você que acompanhou mais um programa Além do Arco-Íris. Desejamos que tudo corra bem e na próxima semana estaremos de volta para mais um programa juntamente com os amigos aqui. Muito obrigado. Até lá. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.